Olá, eu sou a Margarete da Tampa Bay Key Realty e hoje nós vamos continuar a segunda parte com a entrevista com a Bianca. Como é que foi escolher o business, o que eu vou abrir, que tipo de pesquisa você teve que fazer, como você decidiu abrir o teu business e não somente isso, abrir e ser um dos melhores dos Estados Unidos, né? A Wolfgang hoje atua, tá entre as top 10 dos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, essa viagem, né? Que eu moro a quase 1 hora do business, né, Bianca? E eu ligo pra marcar, pra levar meu cachorrinho lá. Aliás, explica pro pessoal, né, o que é o business da Wolfgang Bakery. Tá certo. Não, a gente tem... bom, começar com são várias perguntas, mas assim, a decisão de você empreender num outro país... ela é muito séria, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa de profissionais sérios dando suporte para vocês. Um bom advogado, principalmente um bom advogado, um bom contador, né? Um bom agente imobiliário, que no caso meu foram vocês. Esse processo é um processo sério, onde você tem que trabalhar com pessoas que têm integridade, que têm ética, que têm profissionalismo e que principalmente sabem o que está fazendo. Não necessariamente precisa ser da sua cultura, mas são pessoas que têm uma bagagem e uma idoneidade para falar do processo, e isso é super sério. A outra parte é assim, para você imigrar, você tem que entender sobre aquilo que você vai fazer o teu país. Então, como eu vinha do mundo corporativo, quando eu tomei essa decisão, eu levei 1 ano amadurecendo e buscando mercados diferentes do que eu era acostumada a conhecer. Então eu descobri que, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado de fast food e de senior, né, as pessoas com mais idade, e de cachorro são os 3 maiores. O mercado de pet sozinho, ele tem 99 bilhões de dólares. É uma coisa que nem como brasileiro a gente tem. A gente consegue imaginar que uma pessoa vai pagar $40 num bolo de aniversário para cachorro, que não são R$40. Exatamente. Né? Então, são $40. Então, assim, é um mercado muito diferente. Então, eu abri a minha cabeça e vim com a intenção de empreender em algo que eu tivesse condição de crescer crescer juntamente com o próprio mercado. E foi essa pesquisa que eu fiz. Mas, como eu disse, além de toda essa pesquisa, você precisa ter essa consultoria. O agente imobiliário, não é porque eu estou na frente de vocês, mas assim, ele é muito sério. Porque ele vai dizer aonde você vai morar, aonde você pode abrir o teu negócio, por quê, qual é a população, a renda per capita daquela região, o que fazer com aquela renda, né? E é um começar, né? Você tem que... Então, ao contrário de que todo mundo imagina, os Estados Unidos, ele é um país muito maduro, mas de 10 empresas que se abrem, 6 fecham no primeiro ano. Porque você tem que ter uma estrutura sólida, você tem que entender o seu cliente, você tem que entender aquilo que você vai fazer e não tentar necessariamente aplicar modelos de outros países neste país. Muitas empresas grandes brasileiras vieram para cá e quebraram, né? Exatamente, porque você não entende a necessidade do seu cliente, então você tem que ouvir a voz do seu cliente, se adaptar. Obviamente, você vai fazer uma pet shop, faturar mais que 1 milhão, você pode fazer isso, você pode virar o top 10? Pode, mas é com muito trabalho, é com muita dedicação e com muita agilidade para você entender o seu público. Né? E as pessoas certas. Se você tem as pessoas certas, você já tem uma boa parte garantida. Se você cai na mão de pessoas erradas, aquilo já começa a te dar muito problema, né? Principalmente, sem brincadeira, o agente imobiliário, porque ele pode te colocar numa enrascada, parte legal, de taxas e principalmente o risco, né? Então tem gente confiável e não confiável no mundo inteiro. Claro, é verdade. Em todos os setores, e quando você resolveu abrir o business de pet, né? Você tinha experiência, você abriu porque você gostava, você usou o que você tinha de conhecimento, como é que foi? Tem que falar a verdade aqui, né, Karina? Porque acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm também, né?
Não, eu não conhecia nada. Eu nunca tinha sido empreendedora na vida. Porque com o visto que você veio, você teve que escolher o seu business. Exatamente. Né? Então, eu até posso falar sobre isso. Os Estados Unidos, ao contrário de que muita gente pensa, ele é muito aberto à imigração. Mas a imigração que eles querem. Sim. Uma imigração que vai empreender, que vai gerar empregos para as pessoas, né? Então, eu realmente não tinha experiência nenhuma, mas aí que tá, você acaba conversando com pessoas que têm condição de te ajudar, né? Você vai aprendendo com os seus erros rapidamente, você vai encontrando as pessoas certas, né? Trabalhando muitas horas por dia, né? O primeiro ano foi assim muito difícil, eu praticamente só trabalhei, né? E com a minha filha do lado o tempo todo, minha filha participando, minha filha empreendendo, minha filha montando empresa na escola, sabe? Então, assim, é um projeto familiar. Eu acho que para quem imigra, você tem que estar aberto ao recomeço. Eu acho que imigrar é um processo de reconstrução, né? De desconstrução e reconstrução de si mesmo, né? Então você vai ter humildade porque você vai cometer erros. E se você não escuta, você não está aberto a aprender, você fica fixado no seu passado, você vai sofrer muito. Então a ideia é você realmente quem que é o americano, quem são essas pessoas, o que eu vou fazer, esse mercado funciona, e é maravilhoso, porque aqui você acha tudo na internet. Sim, tem muita informação pública, né? Você quer montar uma empresa, você acha tudo, tá tudo ali, até onde, sabe? Então, busque, use, né, se informe de várias formas, não só com uma pessoa, duas pessoas, né? E não só os amigos também, né? A gente vê muita gente tomando decisão baseada na experiência que o amigo teve. Eu fiz isso e cometei muito erro. Isso é um problema e a gente vê pessoas que não se adaptam, porque o que funciona para um funciona para você, né? Claro que tem que ouvir, claro que tem que fazer pergunta e questionar e ouvir as experiências, mas ouvir opiniões não só de pessoas estranhas, como de profissionais também, como você sugeriu. Nós estivemos juntos numa palestra do consulado, que ele mesmo estava dizendo de empresas grandes que vêm do Brasil, com o modelo do Brasil, tentando se encaixar aqui, sem entender o cliente, sem entender o que ele busca. E isso já diz tudo. Então você tem que, assim é o seu cliente, assim é a escola dos seus filhos, assim vai ser o seu bairro, assim vão ser as leis, as taxas que você tem que pagar, os impostos. Então você tem que mesmo abraçar o país, né? Como é que foi o processo do teu visto? Você veio com visto E2, que é o visto para quem vem para investir. Acho que tem muita gente procurando esse visto. Você conheceu bem o processo. Fala um pouquinho desse visto para a gente. Tá, eu acho o E2 um visto muito justo pela perspectiva dos Estados Unidos. Ele diz assim, você pode vir para cá, empreender e dependendo de como você se sair, você tem condição de ficar aqui o resto da sua vida, né? Desde que você empregue cidadãos americanos. Então, existe uma necessidade de investimento marginal, que eles falam, na verdade, assim, desculpa, você tem que tomar cuidado para que o investimento não seja marginal e que você tenha condições de empregar os americanos. Normalmente, o que eles necessitam é que o brasileiro, com o passaporte brasileiro, ele não pode aplicar por esse visto. Então, se você tem uma outra cidadania, no meu caso, eu tenho a italiana e a canadense, mas eu poderia ter aplicado com uma das duas. Dependendo do acordo comercial que o país mantém com os Estados Unidos, eles te oferecem a cada 5 anos você renova, ou 2 anos, às vezes até 1 ano, ou no máximo são 5 anos, que eu sei que é o prazo do Canadá e dos italianos e acredito que os argentinos. Mas se você tem uma cidadania, você pode aplicar por ele. O que você faz é normalmente uma apresentação explicando para o governo como que você vai empregar essas pessoas. Você tem que ir ao consulado, você tem que ir apresentar, você tem que ter um business plan. Tem que ter um plano de negócio. Você vai apresentar em inglês, você vai ser, no caso meu, eu estava no Canadá, eram 3 pessoas, nada simpáticas,
muito diretas, entrevistando e falando e questionando o que eu tinha descrito num planejamento de negócio por 5 anos. Eles fazem um interrogatório. Eles fazem um interrogatório e você apresenta. E o que é muito legal, porque te força a criar um planejamento para a empresa. Para dar certo, 5 anos, para dar certo. Então você tem que apresentar uma pesquisa do mercado, uma pesquisa da região, como que você vai empregar aquelas pessoas, como que você vai passar de, por exemplo, no meu caso, 1 para 10 lojas, o que você vai fazer, como é que você vai criar esse mecanismo, né? Qual o seu planejamento de carreira para aquelas pessoas. Então, assim, não é simplesmente, eu vou aplicar e depositei o dinheiro nos Estados Unidos e estou indo. Eles não querem ver que você depositou o dinheiro, eles querem ver que o processo ele está em andamento, é sério, e você tem, por exemplo, um lugar alocado para essa empresa, você já está conversando com pessoas. Eles evitam que as pessoas venham para cá simplesmente para lavar o dinheiro no país. É muito sério, né? Então você faz essa... Mas é um visto que é perfeitamente viável, né? Você está aí falando de um visto assim, hoje se diz até de $140 mil, você pode aplicar já, dependendo do negócio, se for interessante, se o planejamento for bom e tudo mais. E você decidiu uma franquia. Isso. As pessoas podem abrir o negócio delas, elas podem comprar um negócio americano que esteja correndo, elas podem abrir uma franquia, né? É isso? Você pode abrir exatamente, você pode abrir uma franquia, você pode comprar um negócio que já está em andamento, ou você pode montar algo seu. Ou você pode trazer uma empresa sua. A grande questão eles querem entender o nível de investimento. Né? E se esse investimento faz sentido com a quantidade de pessoas que você planeja contratar. Então, se você for criar o seu próprio negócio, onde só você vai trabalhar, né? E vai ser um impacto muito pequeno na economia americana, talvez eles não tenham interesse. Não sei, nós não somos advogados, mas assim, é o que eu escuto muito, fica mais delicado. Se você tem um planejamento, o business vai bem, o negócio vai bem, então aí as suas chances aumentam, né? É interessantíssimo, eu acho muito justo, e se você entender que a cada 6 americanos, por incrível que pareça, 4 deles são empregados na área de comércio, é muito sério, né, o investimento aqui em empresas pequenas, né? Não é só o país da inovação e da indústria, mas também é o país do consumo, então tem que rodar, né? Com certeza. Bianca, que dicas assim você poderia dar para alguém que está pensando em vir para cá, mudar para cá com esse tipo de visto, o E2? A primeira coisa é uma decisão familiar, não só de uma pessoa. Acho que a família tem que estar alinhada para isso, entendendo como o mercado funciona, o país funciona, entendendo muito sobre o negócio que vai abrir. E, como eu falei no início, uma equipe de suporte, principalmente advogados, contadores, agentes imobiliários de ponta que podem te oferecer uma direção correta. Porque se você vai chegar numa cidade que você passa férias com a intenção de mudar, é bem diferente. Então, você precisa estar com esse suporte bem alinhado para você... Assim, você vai ter dificuldades, você vai sofrer, vai cometer erros, então você vai minimizar os erros. É isso que eu gosto de falar. Você vai cometer erros, mas aí você vai minimizar a sua chance e vai diminuir de tomar decisões sérias, incorretas, né? Então é isso, quero deixar o agradecimento nosso. Obrigada, Bianca. Imagina, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais de você, mas eu quero dizer aqui para todo mundo saber que você é um exemplo pra gente, você é um orgulho. Vocês que são! Um orgulho para a comunidade brasileira de verdade. O que você fez em pouquíssimo tempo, e eu sei, particularmente porque eu te tenho como amiga também, eu vejo as dificuldades, eu vejo o crescimento, então parabéns e obrigada. Obrigada, parabéns para vocês também. Obrigada. Para mais vídeos como esse, aqui no nosso canal, toda semana, não se esqueça de se inscrever. Me procure também no Instagram, mostro o meu dia a dia aqui em Tampa, no Corina_Broker_Tampa Bay. Então é isso, até a próxima!